Fala, galerinha, beleza, gente? Estamos aí, chegamos agora, né? Para você que está chegando agora, vamos começar nossa aula online desse ano, né? Vamos bater um papo hoje aqui, nosso primeiro vídeo, da nossa aula de Sociologia que a gente vai ter esse ano, para as turmas aí de segundo ano. A gente já conversou na sala de aula e na aula de História. Para quem não teve aula de História ainda comigo, tá chegando agora, porque entrou no colégio agora, a gente vai bater um papo hoje aqui, já vai começar vendo o conteúdo, mas já vou tirando algumas dúvidas aqui pra gente. Vamos lá então para a gente poder entender como é que vai ser isso. Primeiro, a nossa aula de Sociologia elas vão ser todas online. A nossa aula vai ser online nossa matéria é uma matéria que vai estar online aqui na nossa plataforma. Toda quinta-feira, pelo menos vou estar tentando botar na quinta, se tiver algum problema eu aviso vocês, em sala de aula. Mas a gente vai estar colocando aqui, toda quinta-feira eu vou estar postando um novo vídeo para vocês, ou uma atividade para vocês toda quinta-feira. Mas o correto será, a gente toda quinta-feira está gravando, eu vou estar colocando um vídeo para vocês, e colocando uma atividade, um exercício, uma atividade, para você exercitar esse conteúdo do vídeo. Uma vez por semana. Então o que acontece? É fundamental que você entenda isso. Esse material, esse vídeo, como esse aqui que você está assistindo, ele vai ficar direto aberto para você. Mas a atividade da semana, ela fica a semana só. Então ela vai abrir na quinta e ela vai fechar na quinta-feira. Ela fica uma semana para você fazer. Caso você não tenha feito essa atividade, ela se fecha. Por quê? Porque na outra quinta-feira eu já estou colocando outra atividade. Por que isso é importante? Porque eu vou estar contabilizando a participação de vocês, a presença de vocês, a participação de vocês na nossa matéria, no nosso conteúdo, através da sua participação nessas atividades. Então é fundamental que você faça. Quando você faz, fica marcado lá na plataforma que você fez, então eu tenho como dar presença para você. André, eu não consegui essa semana, teve um terremoto na minha rua, no meu bairro, eu fiquei a semana toda sem internet, faltou luz, coisa desse gênero. Eu entendo, aí você vai entrar em contato com a coordenação. Que a coordenação tem o poder de abrir de novo essa atividade só para você. Aí você tem que entrar em contato com a coordenação, ela vai avaliar o que aconteceu contigo e vai liberar. Então é importante que toda semana você entre na plataforma para fazer as atividades da matéria. Assistir o vídeo e fazer a atividade da matéria. É tranquilo. Foi até aí, gente? Belezinha? Vamos falar em avaliação. A nossa avaliação vão ser provas bimestrais, que vão ser online também na plataforma, valendo 7 pontos. Só que nós temos mais 3 pontos aí. Esses 3 pontos, eles vão sendo aplicados dentro dessas atividades que eu vou estar colocando semanal. Então, fique esperto, porque além de contabilizar a sua presença, sua participação nas atividades da matéria online, essas atividades vão estar valendo ponto. Terão valendo esses 3 pontos ao longo aí do bimestre. Então, a gente só estamos amarrando aqui pra gente. Fica tranquilo, o vídeo vai estar aí, assistiu, não entendeu, volta, assiste de novo com cuidado, com mais tranquilidade. Não estou conseguindo, vocês vão ter contato comigo em sala de aula. Já estão tendo contato comigo em sala de aula. Pintou uma dúvida em que você não conseguiu sanar essa dúvida assistindo o vídeo, eu vou estar lá na sala de aula, a gente vai poder tirar essa dúvida. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Então, agora que a gente já falou sobre isso, outra coisa que é importante falar, dentro dessas avaliações que a gente falou, dessas atividades, todo bimestre eu coloco um filme. Geralmente é um filme que está relacionado ao conteúdo do que a gente está falando aqui.
Então eu irei colocar na plataforma o filme, você vai assistir e também vai ter uma atividadezinha para você fazer relacionada a esse filme. Então uma dessas atividades sempre, a cada bimestre, é um filme que está relacionado com o conteúdo que a gente está assistindo. Beleza até aí? Então vamos lá para a gente começar a discutir sobre sociologia e a gente começar a andar a nossa matéria. Se você já assistiu a minha primeira aula lá em História no colégio, beleza, muita coisa que eu vou falar aqui você já viu, a gente vai estar relembrando. Mas se você não assistiu, é o momento agora de você igualar com a galera. Esse primeiro pedaço, então, principalmente, é o que a gente falou em sala de aula. Vamos lá para você poder entender aí. Eu sempre falo assim para os alunos, o ensino médio, você que está vindo para o ensino médio, o ensino médio antigamente, lá no tempo da sua avó, ele era chamado de científico. Por que ele era chamado de científico? Porque era o momento em que o aluno entrava em contato direto com ciência. Ele saía daquela coisa da tia, do tio, com aquele aglomerado de conteúdo, e ele passa agora a trabalhar com os cientistas. É um historiador, um sociólogo, é um geógrafo, é um químico, é um físico, é um matemático, é um linguista com português. É o momento em que você entra em contato com as ciências. Daí era chamado de científico. Então é muito importante você entender como funciona a ciência. Segundo motivo, para quem está fazendo o curso técnico de enfermagem, que é a grande maioria dos alunos do nosso ensino médio, é duplamente importante entender ciência. Por quê? Porque a ciência vai ser a sua ferramenta de trabalho. Como o mecânico tem uma chave de fenda para consertar o carro, e a chave de fenda é a ferramenta de trabalho dele para consertar o carro, para o enfermeiro, a chave de fenda, a ferramenta, é o conhecimento técnico-científico. Então é fundamental você entender ciência, porque você vai aplicar esse conhecimento científico no seu paciente. Então é fundamental a gente compreender ciência. Eu sempre falo isso. Então aqui, a primeira coisa que eu faço é estruturar o que é ciência, para a gente começar, daqui para frente, a começar a trabalhar e a entender isso. Então eu falo sempre assim, existem duas palavras que as pessoas confundem muito, achando que elas são sinônimos, e elas não são sinônimos. Elas são bem diferentes, elas têm significados diferentes. Verdade e realidade. A verdade ela é individual, cada um tem a sua. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. É a maneira com que você interpreta o mundo ao seu redor. Essa é a sua verdade. A ciência não trabalha com isso. A gente trabalha com realidade. O que é a realidade? A realidade é única. É um fato físico. Sacou? Eu pego uma pedra, jogo ela para o alto. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair. Ela vai cair por quê, André? Lei da gravidade. Isaac Newton. Tranquilo? André, Isaac Newton recebeu a lei da gravidade de extraterrestres? Ele leu isso num livro mágico dos hobbits? Não. Isaac Newton fez ciência. O que é fazer ciência? Ser humano observando a natureza ao seu redor e percebendo que nessa natureza acontecem fenômenos naturais. Tipo um raio caindo, é um fenômeno, está acontecendo na natureza. E esse fenômeno, eles se repetem. Opa, se eles se repetem, eles possuem um padrão. Então tem como eu estudar o padrão desse fenômeno. Então fazer ciência é o ser humano observando a natureza, observando os fenômenos da natureza, os padrões dos fenômenos da natureza. Mas não basta só observar os fenômenos e anotar os padrões. Eu tenho que provar fisicamente que esse padrão é real. Então fazer ciência é observar, só para a gente amarrar agora aqui, fazer ciência é o ser humano observando os fenômenos naturais, percebendo os seus padrões, anotando eles e depois provando eles fisicamente. Tranquilo? Então, jogar a pedra para o alto, ela irá cair, porque ela é um fenômeno da natureza.
ela acontece independente se você crê na pedra ou não. Se você acha a lei da gravidade certa ou errada, bonita ou feia, moral ou imoral, irá acontecer o fenômeno, a realidade, ela acontece independente da sua vontade, do seu desejo. Ela é um fenômeno da natureza. Entendeu a dificuldade de estudar ciência? Porque muitas vezes a natureza ela não respeita aquilo que você crê como verdade. Porque ela é um fato físico, ela acontece independente da sua vontade. Ela é um fenômeno. Entendeu? Então é fundamental a gente compreender isso. Porque ao longo da nossa matéria, a gente vai ver coisas que às vezes não estão amarradas com aquilo que a gente tem como verdade. Mas aí você tem que desconstruir isso para reconstruir uma nova visão de mundo. É fundamental que você entenda isso. Eu sempre falo para o aluno assim, ó, o médico, ele pode operar a mãe dele? O aluno fala, pô, não, André, não pode operar. Por quê? Porque ele coloca o emocional na hora que ele está com a mãe em cima do balcão, operando ela. Então, nesse momento, ele esquece o racional e ele usa a emoção. Pronto, é o momento onde ele vai errar. Porque na hora de tomar as decisões, ele não vai levar em consideração a racionalidade, o conhecimento científico. Ele vai botar o emocional na frente. Daí o médico, ele não opera, ele não trabalha com nenhum parente dele, porque ele vai colocar o emocional ali dentro. Ele está envolvido emocionalmente naquilo ali. Tranquilo? Infelizmente, nós, em sociologia, não temos esse privilégio. Nós teremos que colocar a nossa família, a nossa sociedade, o nosso Estado, o nosso governo, as crenças que a gente tem, tudo que faz parte da sociedade da gente, pegar isso tudo, botar num balcão gelado, abrir como um sapo morto e olhar. Então é muito duro cortar na própria carne. Entendeu porque é difícil fazer ciência? Principalmente as ciências sociais, elas são complicadas porque elas vão direto naquilo que você tem como verdade. Porque você está estudando a sua própria sociedade. Você está operando, está cortando na própria carne. Então é muito difícil trabalhar com isso. Então estamos aqui principalmente construindo a nossa visão de ciência para a gente poder agora se debruçar sobre ciências sociais. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, existem dois cientistas que modificaram por completo a nossa sociedade. Um foi Isaac Newton, que a gente falou aqui hoje, com a lei da gravidade. Ele muda por completo a sociedade. Por quê, André? Porque ele fazia os cálculos físicos, todos, e no final, quando você ia aplicar isso na realidade, não funcionava, dava erro. Até ele perceber que existe uma força que atrai toda a massa para o centro da Terra. Ele coloca isso no cálculo matemático dele, fica tão perfeito que a gente consegue hoje fazer máquinas. Revolução industrial. Então todo equipamento eletrônico, e todo o carro, a moto, a bicicleta, todos os equipamentos que você tem na sua casa, eles todos, os engenheiros, quando fizeram esses equipamentos, lá no cálculo de engenharia foi colocado a lei da gravidade, para que eles funcionem perfeitamente. Então, para você entender a importância da lei da gravidade na física, para você calcular. Tranquilo? Outro cientista que aí é fundamental, porque mudou completamente a visão da gente em relação aos organismos vivos, foi Charles Darwin. É fundamental a gente entender Darwin. Por quê? Porque a sua ferramenta de trabalho, que a gente falou aqui, é a ciência, mas o seu objeto de estudo, o seu objeto de trabalho é o organismo vivo, humano. Então você vai trabalhar com a ciência em cima do organismo de um ser biológico. Então, trabalhar com um biológico e não entender Darwin, não dá, porque a ciência biológica toda está baseada em Darwin. E a gente vai dar dando uma olhadinha nisso agora. Tranquilo aí? Vamos lá. Fala, galera, beleza? Vamos lá então agora. Vamos dar uma olhadinha em Charles Darwin. O barbudão aqui,
Charles Darwin, tão falado, tão conhecido e pouco entendido. Como a gente falou aqui, é fundamental entender Darwin, porque ele é para a ciência biológica. Então, Darwin, ele possui duas teorias. As duas hoje já comprovadas, já são ciência. A gente vai analisar elas. Uma é a seleção natural e outra o evolucionismo. A gente vai estar falando sobre as duas, porque elas são fundamentais para a gente poder acompanhar e entender sociologia. A ciência social é uma ciência do organismo vivo social. Está aqui que a gente botou o ser humano, o animal. É um ser evolutivo e é um ser social. A gente vai construindo isso. Essa visão está amarrada nessa construção aí. A gente vai estar dando uma olhada hoje aí, nessas duas teorias aqui, do Charles Darwin, importante, como elas funcionam e como elas foram provadas. A gente vai dar uma analisada nelas aqui. A primeira é a seleção natural, que a gente vai estar dando uma olhada. Vamos lá. Charles Darwin, como todo cientista, faz o quê? Senta, observa os fenômenos da natureza. Então, os fenômenos que o Charles Darwin estava observando eram o quê? Os organismos vivos. Ele vai sentar e começar a observar os organismos vivos e ver o que todos eles têm em comum, certo? E uma das primeiras coisas que o Charles Darwin vai perceber é que todo organismo vivo tem um ciclo de vida. Tá bem, pessoal? Tudo que é vivo vai morrer. Pode fazer o que você quiser, bater um tambor, o que você quiser. Se você é um organismo vivo, você vai morrer. Porque todo organismo vivo possui o mesmo ciclo: nascimento, maturação, reprodução, envelhecimento e morte. Pode acontecer de você morrer antes ou então reproduzir fora do horário, mas esse processo aí é comum para todos os organismos vivos. Ele está observando, anotando os padrões que existem em comum entre os seres vivos. Esse relógio biológico aí dos seres vivos, a gente não vai nem usar isso aqui agora. Ele continua ainda observando e ele vai chegar à seleção natural. Vamos dar uma olhada na seleção natural do Charles Darwin. O que Charles Darwin vai dizer? Primeiro, vai falar assim, todo organismo vivo necessita estar dentro de um ambiente, de um espaço que forneça para ele as condições mínimas para que ele possa sobreviver. Todo organismo necessita disso. Aí eu botei aqui um exemplo para a gente brincar aqui e entender como funciona isso no cotidiano. Vamos lá. Vamos pegar aí o vírus da gripe. O vírus da gripe é um organismo vivo. E para esse vírus da gripe sobreviver, ele necessita de estar dentro de um ambiente que forneça para ele as condições mínimas para que ele precisa para sobreviver. Que condições são essas? Água, oxigênio, alimento e calor. Então, essas condições têm que estar, vão ter que estar na quantidade que ele necessita, mínima que ele necessita para sobreviver. Então, colocamos aqui como exemplo o vírus da gripe e o ambiente que fornece para ele essas condições aqui é o corpo de um porco. Então, o corpo do porco é o ambiente que fornece ao vírus da gripe água, oxigênio, alimento e calor. Aí o Darwin vai dizer o seguinte: se eu pegar esse organismo vivo e levar ele para um outro ambiente que seja hostil, que não possua as mesmas condições na quantidade que ele necessita, ou seja, possui água, oxigênio, alimento e calor, mas possui outro equilíbrio diferente daquele ali. Aí nosso exemplo aqui, o corpo do ser humano, que também possui água, oxigênio, alimento e calor, ele vai falar o seguinte: a maioria não irá sobreviver, a maioria morre. Mas ele falou assim, os mais fortes, aí vem o erro, não é mais forte de força, é mais forte de capacidade de se adaptar a novas condições de vida.
aqueles com mais capacidade sofrem uma coisa chamada mutação e vão virar uma nova espécie. É claro que isso é uma sequência de mutações, acabam dando uma outra espécie. Sacou? Tranquilo até aí? Agora você entende H1N1, gripe suína. Por que suína? Porque era uma gripe que estava no porco e ela migrou para o corpo humano, se adaptou e virou uma gripe humana. Sacou? Até falo com os alunos aqui, não posso ficar tomando antibiótico durante muito tempo. Por quê? Porque o meu corpo faz o quê? Se adapta. O corpo a todo momento ele está buscando se adaptar. Até falo com o aluno, a mulher que está tomando anticoncepcional, ela tem que ficar num padrão de máximo de 2 anos tomando o mesmo anticoncepcional. Porque senão acontece o quê? O corpo se adapta e ele perde o efeito. Percebeu? Então, é importante você entender que todo o processo que a gente trabalha com a saúde, todo o processo de medicina, de enfermagem, está baseado na seleção natural, na mutação, na adaptação e mutação dos organismos vivos. Retrovírus, eu pego um vírus, levo ele para o laboratório, forço uma mutação para ele mesmo matar ele. Entendeu? Então é importante você entender isso. Por quê? Para a gente não discutir mais seleção natural. Senão você não vai conseguir trabalhar se você não entende que os organismos vivos sofrem adaptações e sofrem mutações. Essa é a base do estudo biológico. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Até aí, depois só para te amarrar essa estrutura. Entendendo isso, o que o Charles Darwin vai fazer? Ele vai só pegar essa teoria da seleção natural e extrapolar ela para todos os organismos e trabalhar ela numa escala maior. Aí vem o que a gente chama de evolucionismo humano. Então, os organismos vivos, até botei aqui, o ser humano, é a evolução ocorrida em organismos vivos em milhões de anos. Isso não acontece, foi o que a gente falou aqui, em milhões de anos, até chegarmos ao Homo sapiens, saiu aqui errado, sapiens, ou seja, homem, hominídeo, não é homem de sexo, homem e mulher, é hominídeo, homem que sabe que sabe. O que é isso, André? Eu até falo isso com os alunos em sala de aula. Você pode ensinar um macaco, um cachorro a abrir uma porta. Mas esse cachorro, esse macaco, jamais ensinarão para outro cachorro e outro macaco a abrir uma porta. O conhecimento acaba com eles, morre com eles. A espécie que cria conhecimento e reproduz conhecimento entre si é a espécie humana. Daí o homem que sabe e sabe que sabe. Temos o conhecimento e estudamos esse próprio conhecimento. A gente controla ele. Sacou? Entendendo isso, aí botei aqui aquela escala simplificada aqui. Temos o Homo sapiens, homem de Neandertal, o Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus, aí vai aqui, falta um esqueleto, falta outro esqueleto, temos a Lucy lá no final, que é o hominídeo mais antigo que a gente tem, o esqueleto de hominídeo mais antigo que a gente tem. A gente botou o nome de Lucy porque é uma fêmea. Como é que a gente sabe que é fêmea, André? A bacia. Então ela é uma fêmea. Ela é ereta, igual a gente, possui o dedão estendido e ela possui caixa vocálica. Ela falava uma língua. Ela tinha um conjunto de códigos. Mesa. Eu pego sons, fonemas e construo palavras para dar nome às coisas. Ela tinha língua. Ela se comunicava através de língua.
entendeu? Eu até falo para os alunos assim, ó, quem assistiu aquele filme Planeta dos Macacos, que tem lá o César, que era o líder do grupo, aquele boneco do César, ele é feito baseado no esqueleto da Lucy, só para você entender. Temos todos os esqueletos? Não. Faltava um esqueleto, eu não falei aqui? A gente tem esqueletos aqui, mas tem há buracos aqui nos esqueletos. Então isso aqui é ciência, André? Não. Isso aqui é só teoria. Porque a gente falou aqui, não basta só falar, não basta entender. Eu tenho que provar fisicamente que esse padrão, ele existe, que ele é real. Então, até 2010, isso aqui era só teoria. Em 2010, a gente amarrou isso. Isso agora passa a ser ciência. Como assim, André? Você achou os esqueletos? Não. Foi outra ciência que acabou amarrando isso pra gente, que é a genética. Projeto Genoma, projeto de mapeamento do código genético humano. O código genético humano e tá ali, ele é como se fosse, eu até brinco com um aluno, falo assim, é como se fosse o navegador do seu celular. Imagina que tua mãe vai lá, pega o navegador do teu celular, bota lá, histórico, aonde navegou, vai ver tudo que você, todas as páginas que você entrou, pensou o terror que vai ser a tua vida? Então, o código genético humano é isso. Eu consigo abrir o código genético humano e ler o ser humano ali. Só você ter uma ideia, o projeto Genoma, o código genético humano era tão complexo que a gente dividiu ele em pedaços, deu para cientistas do mundo que descodificaram. Em 2010 a gente juntou tudo e ali hoje a gente tem o código genético humano. Só se liga, que eu falei até com os alunos aqui, se liga que há 25 anos atrás, você não era nem nascido, há 25 anos atrás, o ser humano estava clonando uma ovelha. Até brinquei com a galera, 25 anos atrás a Globo estava fazendo a novela O Clone, porque a ciência genética tinha acabado de clonar uma ovelha. Há 25 anos atrás. Imagina o que a gente faz hoje. Entendeu? Sacou? Só para você compreender aí do que a gente está falando aqui. Sacou? Então, a genética, ela abre o código e hoje a gente entendeu que o Homo sapiens, na verdade, é o cruzamento do Neandertal com o Erectus. Essas duas espécies cruzaram e nasceram a nossa espécie. André, o que isso muda na minha vida? Nada. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia sempre na sua vida. O importante é que você entenda que isso aqui é um conhecimento científico ao ponto de hoje a ciência estar estudando as doenças genéticas do Erectus, as doenças genéticas do Homo de Neandertal, para entender como essas doenças genéticas viraram doenças genéticas do Homo sapiens. Entendeu em que nível a gente está? Eu até falo pro pessoal aqui, eu dou exemplos, 2 exemplos aqui importantes para a gente. Primeiro, eu dei o da Angélica, do Luciano Huck, que ela tem um quadro de câncer na família e ela queria que os filhos dela não tivessem câncer, não carregassem a probabilidade de ter câncer. Então ela vai para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil é proibido fazer isso, ela vai para os Estados Unidos, faz uma clínica de geneticista para poder fazer uma manipulação genética nos filhos dela. Então como é que é feito isso? Só para você poder entender. Você pega o óvulo da Angélica, pega o espermatozoide do Luciano Huck, você vai lá, fecunda o óvulo, nasce a célula-tronco. A célula-tronco é a célula, como o nome diz, tronco, é a célula que vai dar origem a todas as outras células que vão formar o seu corpo. É nessa célula que possui ali dentro o código genético humano completo. Com essa célula eu faço o outro de você igual 100%, faço um clone seu, pra você poder entender. Então o que acontece? Na clínica de genética, o cara vai lá, o cientista, pega o óvulo, abre o óvulo fecundado, vai lá
né, nesse óvulo fecundado. Pega lá, né, a célula-tronco, abre a célula-tronco, vai lá no código genético, qual é mesmo o bracinho do câncer? B52. Tiro o B52 e boto lá uma proteína. E fecho tudo isso e coloco na Angélica, vá lá criança sem câncer. Entendeu? E eu ainda posso escolher cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, o sexo da criança. Só pra você entender o que está acontecendo. Isso já é real e já está acontecendo lá fora na Europa. Entendeu? Para quem é lógico, para quem tem dinheiro. Só para você entender isso. Vou dar um exemplo real também, outro exemplo que você quiser seguir. Eu até falei isso com os alunos em sala de aula. Antes da pandemia, um chinês pegou 2 óvulos fecundados, foi lá, abriu o código genético, tirou todas as doenças genéticas que ele pôde tirar, que ele conhecia, e ainda colocou esses fetos como autoimunes a AIDS, ou seja, essas crianças não terão AIDS. Fechou isso tudo e botou numa chinesinha. Ele foi preso porque esse tipo de manipulação genética era proibido, não sei se agora é liberado, mas era proibido na China. Ele foi preso, mas os ovos estavam dentro da mulher, dentro da chinesa, e nasceram. A aluna até falou para mim, professor, eu estava falando, ela olhando no celular, professor, são 2 meninas, se você quiser acompanhar, não estou acompanhando, mas essas crianças nasceram, estão crescendo, entendeu? Sacou? Essas crianças não terão doença genética nenhuma que a gente tem, pelo menos as conhecidas por ele, ainda são autoimunes. Você acredita que elas ainda são a mesma coisa que a gente? Percebeu? A gente já está virando Neandertal, já está vindo aí seres humanos geneticamente manipulados. Então, discutir evolucionismo para trás já não é mais nem cabível. A gente tem que entender que a evolução está vindo na frente aí também. Sacou? Aí eu sempre falo para o aluno, cuidado que evolução não significa melhorar. A palavra evolução parece sinônimo de estar melhorando, está evoluindo. Não. Como Darwin falou, evolução é o quê? Adaptação e sobrevivência. Eu entro num perrengue, me adapto e sobrevivo. Sacou? Por que é importante entender isso? Porque a gente falou aqui, agora, os positivos das coisas, né? Agora vamos lá. Hoje em dia está acontecendo o quê? Muitos casais estão indo para dentro dessas clínicas para escolher cor do cabelo, cor do olho, sexo do filho, esse tipo de coisa. Beleza? Vamos lá. Eu sempre falo para o aluno, qual é a cor de cabelo mais escolhida? Louro. Qual é a cor dos olhos? Azul. Qual é a cor da pele? Branco. Raio. Entendeu? Olha aí. O sonho nazista de Adolf Hitler, de uma raça pura ariana, não era possível naquela época, mas hoje a genética já tem a resposta disso. Entendeu? Então entender que o conhecimento científico é só conhecimento científico. É o ser humano que utiliza isso de maneira positiva ou negativa. Entendeu? A gente se debruça, aprende o funcionamento e aí começa as coisas boas ou os desastres. Que a maneira com que a gente conduz aquilo que a gente aprende é que é o problema. Entendeu? Então, sociologia é interessante a gente entender isso. Até aí tranquilo, gente? Belezinha? Fechamos aqui? Olha, só para chamar o Darwin. Isso foi tão complicado para a época dele, que até a mulher dele morreu sem falar com ele. Quando ele lança o livro, A Origem das Espécies, a esposa dele para de falar com ele, porque diz que ele ia morrer, ele ia para o inferno, e ela não podia falar com ele, porque ele desafiou Deus e aquela coisa toda. Fazer ciência é ir aonde as pessoas não foram, falar sobre coisas que as pessoas não falaram, e ganhar pedrada. Então, fazer ciência é andar na frente das pessoas, é ir por onde as pessoas não foram ainda. Até aí tranquilo, gente? Vamos lá para a gente poder amarrar isso aí. Isso foi tão forte, que a ciência ela muda. Aí a gente falou aqui, um outro cientista chamado Jean-Jacques Rousseau, ele vai seguir uma linha parecida com isso. Ele vai falar assim,
Concordo com essa ideia aí da evolução das espécies. Eu vou dizer mais. O ser humano é um animal, né, social. Existem espécies, ou seja, ele continua olhando para os organismos vivos e classificando. Ele vai falar assim, ó, existem espécies que não são sociais. Exemplo, a tartaruga. Ela vai na beira da praia, bota o ovinho, vai embora, o filhotinho nasce, nunca viu a mãe. Certo? Filhote de ser humano, não. Peguei um filhote de ser humano recém-nascido, botei no chão, acontece o que com ele? Ele morre. Por que ele morre? Ele não sobrevive sem a ajuda de outro ser humano. Ele necessita de um outro ser humano para sobreviver. Somos animais essencialmente sociais. Não sobrevivemos sem a ajuda de outro animal. André, mas Tarzan não existe. Ogre Menino Lobo é coisa da Disney. Tem a André falando, acabou no caminho infância. Infelizmente, não dá. Não existe Tarzan. A gente vai falar daqui a pouco aqui, você vai ver o porquê que não existiria Tarzan. Então, somos animais sociais. Obrigatoriamente temos que viver em grupo. Tranquilo? Então, se você entendeu que o ser humano é um animal social em que desde que nascemos participamos de grupo, a pergunta que eu faço é: qual é o primeiro grupo que a gente participa logo assim que a gente nasce? A aluno fala, professor, família. Beleza. Está começando agora aí a primeira teoria do Rousseau, que a gente vai analisar aqui, que ele chama de organicismo. Ele vai falar assim: a sociedade humana é um grande organismo vivo. Para pensar que você é um grande organismo vivo, cheio de células no seu corpo. Você é um universo biológico, não é assim? Então ele vai extrapolar também. Ele vai falar assim: a sociedade humana é um grande organismo vivo. E a família é a célula desse organismo vivo. Por que, André? Porque na família é que você vai absorver os códigos sociais. Olha, aí você percebe como sociologia, ela é muito biológica. Então, para pensar assim, o ser humano é um grande organismo vivo formado de células. E dentro da célula contém o código genético, não é assim que a gente viu hoje? Então você vai entender agora que a sociedade é um grande organismo vivo e a família, ela é a célula social. Porque dentro dela você aprende os códigos sociais. Ou seja, você aprende a andar. Ela protege você de predadores, ela ensina você a comer, ela ensina a língua do grupo, ela transmite a cultura, ela transmite a religião. Quer ver um exemplo? Aí você vai entender do Tarzan. Por que não existiria Tarzan, André? Porque uma criança que tivesse sido criada pelo macaco jamais aprenderia a andar ereto igual a gente, porque a gente não nasce sabendo andar ereto, a gente aprende. A gente observa outra pessoa e faz. Então ele ia olhar os macacos e ele ia andar igual um macaco. Ele não ia andar igual a gente, ereto. Sacou? Porque isso não é intrínseco a gente. Segundo, esse papo do Tarzan falar mim, Jane, como é que ele ia falar alguma língua? Macaco não tem língua. Ele não ia falar língua nenhuma. Ele não ia ter aprendido. A língua se aprende. É que eu falo, ninguém lá no colégio fala alemão, russo ou árabe de nascença, porque ninguém vem de família russa, árabe ou alemã. Aprendemos o português porque viemos de família de cultura da língua portuguesa. Ninguém vai para a cantina comer um espetinho de morcego, igual o chinês faz, ou comer cachorro, igual o pessoal do Paraguai. Sacou? Por quê? Porque a nossa alimentação não tem isso. Entendeu? Não tem ninguém ali muçulmano, judeu, acho que judeu também quase não tem, mas muçulmano, judeu, por quê?
você não encontra isso? Porque a nossa sociedade é, em geral, formada por famílias de cultura cristã, católica, protestante ou então afrodescendente. Percebeu? Então, andar, a língua que você fala, o alimento que você come, a religião que você tem, o certo e errado que você carrega, você aprende esse código social dentro da família. A família, então, é a célula social que ensina ao indivíduo isso tudo. Só cuidado que família, pro Rousseau, é alfa e beta. Aquele que ensina e aquele que aprende. Entendeu? Só para você compreender aí. O que ensina e o que aprende. Tem um filme que eu não vou passar para vocês. Esse filme é muito chato, eu tive na faculdade. Neo. Quem quiser procurar na internet, parece, a capa, a Lua até me mostrou lá, a capa é a menina que parece a Samara, aquele cabelo assim, ela na floresta fazendo assim. Esse filme é verídico, ele mostra o caso que provou essa teoria do Rousseau. Cientistas na floresta no Canadá, aquela floresta que parece a Amazônia, eles na floresta encontraram uma garota que andava torta e falava vá, 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 vá. O que é isso? Pega que é bicho. Pegaram a garota, levaram a garota para a faculdade, para tentar entender que língua era aquela que a garota falava e por que ela andava toda torta. Chamaram uma linguista, que foi lá entender a língua que ela falava. E falou assim, essa garota está falando inglês. Aí a pessoa falou assim, ué, mas como é que a gente não está entendendo isso? Aí que eles foram compreender. Dentro da floresta, totalmente isolado, sem luz elétrica, sem nada, igual índio, lá na floresta isolado, vivia a avó da garota e a mãe dela. A mãe dela sai da floresta e vem para a cidade e engravida. Engravidou, a mãe dela voltou para a floresta para ter a criança. Só que, na hora do parto, a mãe morre e fica a avó com a criança recém-nascida. Só que a avó tinha tido derrame, andava torta e falava ó, ó, ó. A menina cresceu falando como? Ó, 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 e andando torta. Porque ela fazia o quê? Olhava e copiava. Reproduzia. Sacou? Aí o filme todo saiu, isso é meia hora. O resto do filme todo é o drama da garota fazendo fono para aprender a falar direito, porque ela estava ficando com o rosto torto, estava ficando torta porque andava daquele jeito, aprender a andar, todo o processo de fazer a garota poder falar de novo e socializar a menina. Aí é o filme, mostrando esse drama aí. Mas ali, esse caso mostra pra gente que toda vez que o alfa, o beta, ele só tem o alfa como referência, mostra pra gente que a informação é direta. Entendeu? Quando a gente está inserido numa sociedade maior, irmãos, tios, aí você tem até mais referências. Mas a principal referência é o alfa. Ele é a base da gente. Tranquilo até aí, gente? Foi até aí? Beleza? Tá dando pra gente compreender essa parte aí? A gente vai dar uma paradinha nisso aqui, que depois, na próxima aula, eu vou explicar a interdependência, Estado, a gente vai entrar isso aqui, vai entrar a segunda teoria do Rousseau. Então hoje aqui a gente vai parar aqui no organicismo, para a gente entender isso. Fechamos aí, gente? Tranquilo, então? Eu vou estar deixando um exercício sobre esse pedaço aí que a gente falou, umas atividadezinhas lá simples para a gente estar fazendo essas atividades. Você faz a atividade, entendeu? Acabou, você já está contabilizando lá a sua presença. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Beijão para vocês aí, boa semana, fiquem na paz. Fui!